Olá, esse é o Quinta Cast, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui com o meu amigo Rafael Rodrigues, mineiro, grande craque do basquete. Rafa, um prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos bater um papo sobre as batalhas e o jogo da mente, né, Rafa? Fala um pouquinho para a gente aí sobre esse projeto novo aí, sobre esse jogo invisível, né, na mente. Obrigado pelo convite, prazer estar falando com vocês aqui. Durante muito tempo, Rafa, eu joguei basquete, né? Joguei durante 20 anos profissional, quase 20 anos profissional, passei nos grandes times do Brasil, joguei na seleção brasileira, ganhei muitos títulos, sou bicampeão brasileiro, campeão das Américas, campeão sul-americano, e eu entendi e aí eu tive uma aposentadoria precoce, com 32 anos, porque eu tinha alguns comportamentos que não eram bons comportamentos, né, disfuncionais. Você era conhecido como o Edmundo, né? O Edmundo do basquete, porradeiro, brigão. E aí, quando eu parei de jogar, eu fui buscar as minhas respostas, eu fui estudar para entender por que eu fazia isso, né? Mesmo sabendo que não estava certo, mesmo sabendo que aquilo estava me prejudicando, me fazendo perder dinheiro, oportunidades, relacionamentos, eu não conseguia parar. E aí, depois de estudar muito, eu entendi que o jogo mais desafiador que eu joguei durante a minha vida não era o jogo das quadras, né? Eu achava que o jogo mais difícil que eu joguei tinha sido uma final contra o Flamengo, mas na verdade era o jogo que eu jogava todos os dias, que estava na minha mente. Era um jogo invisível, que nós jogamos todos os dias, na verdade, né? Um jogo invisível na mente. Porque você é um gigante, né? O Rafa tem 2,13 metros, não é isso? 2,13. 2,13 metros, né? Então você era um gigante nas quadras. E quem que era seu maior adversário? Era você mesmo, era o seu ego, era seu temperamento? Era eu mesmo. Depois eu descobri que meu maior adversário era eu mesmo, né? E eu entendi que eram as minhas dores, as minhas feridas, era algo que estava dentro de mim, mas que eu não sabia, né? Então, como eu falei, eu não sabia porque que eu tinha aqueles comportamentos. Mas depois que eu comecei a estudar, eu vi que tudo estava relacionado com a emoção. E foi algo que eu negligenciei durante toda a minha carreira, né? Então, até os 32 anos, que foi quando eu parei de jogar e comecei a estudar, eu fui um cara que negligenciei muitas emoções. E que é algo que muita gente, que acontece constantemente, né? Muitas pessoas, elas querem ganhar dinheiro, elas querem mudar de vida, elas querem ser bem-sucedidas, mas elas negligenciam as emoções. Então eu descobri que, de fato, o meu pior inimigo, até conto na minha palestra, né? Que eu fui o vilão do romance da minha vida, né? Porque a minha história dentro do esporte foi maravilhosa, foi incrível, mas ao mesmo tempo eu fui o meu vilão, porque eu acabei com a minha própria história. Mas teve uma época também na sua carreira que as portas começaram a se fechar, Sim, até pelo seu comportamento. Exato. Mas você enxergava isso ou isso você só percebeu depois? Cara, eu via, mas é o que eu te falei, por isso que é algo tão desesperador. Porque eu sabia que o que eu estava fazendo era prejudicial, mas eu não sabia como parar de fazer aquilo. Então eu percebi, claro, que teve época que eu estava num time A, ganhando X mil reais, e daqui a pouco eu estava num time B, ganhando X menos 70%. Eu sabia que aquilo não estava certo, porque eu não desaprendi a jogar basquete de um ano para o outro. Então por que um ano eu estou ganhando X e outro ano eu estou ganhando X menos? Quando que veio a virada? Quando você percebeu assim... Eu não posso mais continuar assim, eu tenho que mudar o meu temperamento. Aconteceu alguma coisa na sua vida? A aposentadoria forçada, porque aí como eu falei, as portas foram se fechando, né? Então eu peguei o rótulo de garoto problema, né? E o mercado é muito pequeno. Se você imaginar que na Série A do basquete, hoje são 20 times, na minha época eu acho que eram 14, 15. Então é um mercado pequeno, todo mundo conversa, né? E além disso, né, tinha os bastidores, mas tinha também os comportamentos que eu tinha na frente de todo mundo na TV. Então as pessoas mesmo viam que eu era um cara indisciplinado nesse sentido comportamental. Então, cara, era aquele investimento caro, né? As pessoas, eles me queriam no time pela qualidade técnica, mas tinha que pagar um preço por isso. Mas eles queriam me pagar muito menos porque eu era um risco muito alto. Então eles me queriam, cara, não, ele é um bom jogador. Mas não dá para pagar 500 mil na temporada, tem que pagar 150. E esses conflitos geralmente eram com os adversários ou internamente, dentro do próprio time, com o treinador, tinha isso? Era com o treinador, era com o diretor, era com o juiz. E é engraçado, né? Porque eu era um cara de grupo. Eu era aquele cara engraçado que chegava
da resenha do vestiário, que chegava 40 minutos antes para ficar resenhando. Onde eu estava sentado tinha gente perto de mim, porque eu era o cara da piada, eu era o cara engraçado. Só que quando pegava um gatilho meu, aí era bomba relógio. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui brincando com você, você fala alguma coisa comigo e eu, explodia. Então isso foi acontecendo com muita frequência, tanto nos treinos quanto nos jogos. Aí os caras, cara, eu não quero esse cara no meu time, porque isso aí é uma mídia negativa. O patrocinador não quer um tipo de comportamento desse, principalmente na televisão. Né? E aí o mercado foi fechando. E aí em 2019, quando eu tinha 31, na verdade, eu ia fazer 32 só em outubro. Em abril de 2019, acabou a temporada que eu estava em São José dos Campos, já ali ganhando um dinheiro muito, muito abaixo do que eu deveria estar ganhando. E aí, para a próxima temporada, ninguém mais queria me contratar. Então, eu fui obrigado a parar, na verdade. Né? E você começou a estudar neurociência, a psicologia e comportamento nessa época? Exato. Porque aí, quando o mercado fechou, eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí, traz aquela sensação, porque eu sempre me considerei um cara inteligente. E aí eu tava numa frustração, um sentimento de... Porque eu falava, mas meu, eu sou um cara inteligente. Mas por que eu não consigo parar de fazer o que eu sei que não é bom? Porque todo mundo falava para mim, Rafa, para com isso, cara, isso está te prejudicando, isso está te fechando portas, você está perdendo dinheiro. Aí eu falava assim, não, tá bom, vou parar. Passava 15 dias, eu fazia igual. Então aquilo me gerou um constrangimento, mas me gerou frustração, sabe, um misto de sentimento. Cara, eu não sou burro, eu preciso entender, não é possível. Por que eu faço isso? Eu acabei com a minha vida esportiva, financeira por isso. E aí eu comecei a estudar, eu preciso procurar por que eu faço isso. Né? E aí eu tive um episódio com meu pai também, que potencializou muito isso, né? Porque no meu último encontro com meu pai, a gente começou a conversar, meu pai era alcoólatra, então ele sempre me pedia dinheiro para beber. Uhum. E aí um dia ele me chamou para ir na casa dele. Seu relacionamento com ele sempre foi... Eu achava que era normal, né? Só que era aquele normal que hoje vendo como um estudante do comportamento, enfim, não tinha nada de certo no nosso relacionamento. Certo. É porque era a minha forma de ver, né? Então, assim, se eu não brigo com você, o nosso relacionamento é bom. Isso não existe. Certo. Eu não tinha relacionamento, tipo, eu ligava pro meu pai no aniversário, no Natal, e conversava com ele 1 minuto. E ele vivia junto com sua mãe? Ele separou da minha mãe em 2011, né, quando eu tinha 24, 25 anos. Isso potencializou o nosso afastamento. Certo. Mas eu sempre tive um relacionamento conturbado com meu pai. Eu sempre enfrentei ele muito, principalmente depois que eu fui embora. Né? Então, teoricamente, agora eu não dependo mais dele, eu não preciso mais seguir as regras dele. Meu pai sempre foi um cara muito duro, meu pai era ex-militar, então muito severo. Aí você chegou no momento que você bateu de frente ali com ele. Quando eu fui embora, que eu comecei a ganhar o meu dinheiro, eu falei, agora eu não preciso mais engolir tanto sapo, né? Igual eu engoli quando eu estava debaixo do teto dele. E aí o nosso relacionamento sempre foi muito disfuncional, muita impaciência, muita discussão. A gente não podia ficar junto muito tempo que ia dar algum problema. Aí nesse dia eu fui na casa dele e ele me pediu conselho. Pela primeira vez ele não me pediu dinheiro. E aí no meio dessa conversa, cara, ele falou alguma coisa que pegou um gatilho meu e eu comecei a falar um monte de coisa para ele. Que ele é um irresponsável, que ele era um covarde, que ele tinha trocado minha mãe por outra mulher, que ele tinha abandonado minha irmã. Falei um monte de coisa, que ele não tinha vergonha, porque a bebida já tinha destruído a vida dele, ele continuava bebendo, enfim, foi bem punk, assim, uns 5 minutos falando coisas muito ruins para ele. E aí eu peguei minhas coisas, fui embora, e 1 semana depois ele morreu. Então esse foi meu último encontro com meu pai. E aí aquilo ali potencializou aquela dor que eu já estava sentindo de ter parado de jogar. Porque aí, na minha cabeça, eu comecei a inventar um monte de coisa, né? Eu comecei a inventar que meu pai tinha se suicidado, ele infartou. Mas eu comecei na minha cabeça, não, eles estão escondendo, eles não querem me falar, mas meu pai se suicidou, eu matei meu pai. Então aquilo começou a ficar muito forte dentro de mim. E aí eu estava muito no fundo do poço mesmo, bebendo, fumando, comendo demais, completamente disfuncional. Aí foi quando eu decidi, falei, cara, eu preciso buscar ajuda, eu preciso entender o que acontece aqui dentro da minha cabeça, porque isso não está normal, não. E qual foi o primeiro lugar que você buscou essa ajuda? Na internet. Dr. Google. Dr. Google. Eu escrevi no Google assim, inteligência emocional.
Cara, eu não sabia o que era, eu não sabia para que servia, mas eu sabia que alguma coisa estava errada. E aí eu escrevi lá inteligência emocional e começou a aparecer um monte de vídeo, comecei a assistir uns vídeos gratuitos, aí daqui a pouco participei de um treinamento, palestra, comecei a ler, ou seja, eu comecei de onde eu estava, dando o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha. E de lá para cá, nunca mais vários cursos, hoje pós-graduações. Hoje eu sou pós-graduado em Neurociência e Psicologia Positiva, sou estudante de psicanálise, hipnoterapeuta clínico, Master Coach, analista comportamental, Master PNL. Vou iniciar agora uma outra pós-graduação de Neurociência, Saúde Mental e Traumas. Mas eu não paro mais de estudar. E, Rafa, a gente pode fazer um paralelo seguinte, pelo menos eu imagino. Nas quadras, o atleta ele tem que ser invencível. Qualquer demonstração ali de fraqueza pode comprometer não só a continuidade dele num time principal, pode colocá-lo num banco, num momento crucial ali de uma temporada, e o empresário também. Ele não pode demonstrar fraqueza diante, né, dos seus funcionários, diante dos seus sócios, muitas vezes. E qual que é o recado que o Rafa de hoje pode dar para esse tipo de comportamento? Para o empresário hoje, por exemplo, está passando por uma dificuldade, mas tenta demonstrar para todo mundo que está tudo normal e não busca uma ajuda profissional. Cara, emoção é do ser humano, nós somos seres emocionais. Então você nunca vai não conseguir sentir a emoção. Então, se eu fosse dar um conselho, eu diria: pare de negligenciar a sua saúde mental. Pare de querer fazer tudo na força do braço. Porque nós fomos programados, por que é o jogo invisível da mente, Rafa? Porque esse jogo invisível são as programações que nós carregamos de forma inconsciente e elas regem a nossa vida. Ou seja, qual que é a programação que a gente carrega, principalmente homem, né? E, lógico que a gente não pode generalizar, mas eu diria que 90%. Eu acho que poucos de nós tivemos pais que sabiam educar da forma correta, né? Então, por exemplo, o que eu ouvia do meu pai? Vira homem não chora, para de frescura, para de vitimismo, vira homem não chora. Então, o que a gente aprendeu? Qual foi a programação que ficou aqui inconsciente? Que homem não chora, que o homem tem que ser forte o tempo todo, que o homem tem que aguentar o tranco sozinho, que quem pede ajuda é fraco, que ninguém gosta de quem é fraco, então você quer fazer tudo sozinho. Cara, isso é inconsciente. Só que o que isso faz com sua vida? Te adoece. Aí você transforma numa pedra. Numa pedra. Só que isso é terrível. Por quê? Por fora você tá só pedra, mas por dentro você tá só gelatina. Uma hora você vai... Panela de pressão. E a conta não vai fechar, amigo. Aí é a hora que a pessoa fala: não, mas do nada o cara infartou, do nada teve um derrame. Cara, não é do nada, tem 10 anos. Você acha que os sentimentos podem ser treinados? Os sentimentos, as emoções, mas eles precisam ser mudados. Por quê? Existe... tudo que a gente viveu, Rafa, ficou guardado como uma memória e como um sentimento, ok? Então, a gente estava até conversando aqui antes de começar, né, que a gente era muito nervoso, muito explosivo, né? E não era sobre a pessoa, era sobre nós. Então, o meu gatilho era sobre mim, não era sobre o outro. Então, como que eu mudei aquele sentimento de raiva, ódio, que eu tinha dentro de mim? Perdoando o meu pai, eu precisei perdoar o meu pai verdadeiramente, que tem gente que fala: não, eu já perdoei, tá tudo tranquilo. Mentira. Então, eu precisei perdoar o meu pai, eu precisei trabalhar minhas emoções, eu precisei ressignificar as minhas emoções. Como assim ressignificar? Cara, meu pai me batia, o meu pai não olhava para mim, meu pai sempre que ele estava de folga, ele estava no bar bebendo, ele nunca me priorizava. Qual foi o significado que eu dei para isso? Porque a gente precisa entender, Rafa, e se as pessoas entenderem e aceitar, no dia que as pessoas entenderem e aceitar isso, a vida emocional da pessoa muda da noite para o dia. Nós somos reféns das nossas emoções. A nossa criança interior, que é aquela criança que sofreu tudo, ela vive dentro de nós e é ela que domina os nossos comportamentos. E a gente precisa entender que aquela criança, ela não sabe dar significado para as coisas. Você tem filho? Hoje não. Não. Uma criança de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, ela não sabe dar um significado cognitivo e emocional para algo. Então, por exemplo, se você chega em casa nervoso, você tem um filho de 7 anos, beleza?
Se você chega em casa nervoso, sei lá, porque você perdeu uma audiência, né? Você foi para um julgamento, perdeu lá o julgamento, você ficou nervoso, aí você chega em casa batendo porta. Pô, isso não é justo. Você tinha certeza que você fez tudo que você podia, e aí seu filho vem falar com você não fala comigo agora não. Cara, uma criança de 7 anos, ela não tem habilidade emocional e cognitiva. O juiz foi injusto com meu pai. O juiz foi injusto ali com meu pai tá bravo, mas daqui a pouco ele vem aqui me dar um beijo. Cara, na hora que você faz isso com a criança, sai daqui, cala a boca, não tô. O que a criança entende? Meu pai não gosta de mim. Eu sou um peso na vida do meu pai. Eu sou culpado por todas as tristezas do meu pai. E aquilo já é um sentimento nela. Talvez de raiva, talvez de insegurança, talvez de medo. E aquilo fica guardado ali nela. Então, enquanto esse sentimento não for ressignificado, esse sentimento que ficou guardado com essa memória domina ele. São as raízes de amargura. Exatamente, né? As raízes de amargura. E aí eu te pergunto agora, qual que é o papel da fé nas regras desse jogo invisível? Porque teve um momento de virada na sua fé também. Sim. Cara, foi quando eu comecei a mudar, quando eu comecei a gerar essa mudança na minha vida, eu comecei a ler a Bíblia, eu voltei para a igreja, eu comecei a trazer muito entendimento. Você já era convertido ou não? Não, eu estava apartado da igreja, na verdade, né? E assim, eu acredito, isso é uma narrativa minha, que se você entrar no meu Instagram todos os dias, você vai escutar eu falando isso. Corpo, mente e espírito. Os três precisam estar alinhados. Não adianta eu cuidar do meu corpo, não cuidar da minha mente, não cuidar do meu espírito. Não adianta eu cuidar do espírito, cuidar da corpo. Então, para mim, isso é o tripé. Eu chamo isso de tripé da performance. E a fé, cara, ele tem um espaço dela, assim como a mente tem, assim como o corpo tem. Acho que você não faz nada se você não fortalecer o seu espírito. Você mencionou o perdão, por exemplo. Exato. Né? O perdão Exato. é um exercício do espírito, da alma. Exatamente. De você se elevar aos planos de Deus para entender que deve amar o próximo como a si mesmo. Exatamente. E aí é quando você começa a entender que você precisa olhar com outros olhos, que você precisa relevar muitas coisas, que as pessoas... Lá na Estância Paraíso no Moriá, eu tive um insight muito assim, cara, muito poderoso. Porque, de novo, o nosso cérebro ele associa muitas coisas. E lá, olha como isso é poderoso. Lá eu entendi que eu estava afastado de Deus porque eu associava Deus com o meu pai. É a maior armadilha. A maior armadilha que existe. Por quê? De novo, a criança ela não sabe discernir as coisas. Então, meu pai terreno me bate, me xinga, me humilha, me rejeita, me abandona. Deus é o quê? Pai. Desde pequeno a gente ouve falar que Deus é pai. Ou seja, se pai faz isso, Deus faz a mesma coisa. Tanto que eu lembro, cara, que eu falava muito com santo quando eu não era convertido. Eu fazia exatamente porque quando eu queria pedir alguma coisa pro meu pai, eu pedia minha mãe para pedir, eu pedia minha avó para pedir. Sempre um intermediário. Com Deus era a mesma coisa. Eu falava com o santo, pedia o santo para ir lá falar, depois perguntar pro santo o que Deus tinha falado. Porque eu associava ele com meu pai. Então, se eu não tivesse me aberto para a fé e para a espiritualidade, eu nunca ia entender isso. Esse relacionamento próximo. Esse relacionamento. Eu não sei se você já viu, tem um podcast do Tirulipa, que é filho do Tiririca, foi à Estância Paraíso e tem um testemunho parecido com o seu. Foi lá que ele entendeu o relacionamento que ele tinha com o pai, né, quais eram as fragilidades, os principais pontos ali de choque, e ali ele restaurou a fé dele em Deus, porque enquanto ele não consertasse aquela imagem, né, do pai, da paternidade, do afastamento, ele não conseguiria se reconectar com Deus. E a nossa busca, né, a gente fala de religião, religiosidade, mas tudo isso é uma busca incessante por Deus, né? E é só Jesus Cristo que pode aproximar-nos do Pai. E muitas outras coisas, né? Então, por exemplo, cara, antes de eu entrar nesse processo de desenvolvimento, eu cometia muitos excessos, né? Então, bebia, fumava, pornografia, promiscuidade, enfim, outros tipos de pecados. Então, inconscientemente, eu acho que isso acontece com muitas pessoas, eu carregava muita culpa e muita vergonha. Então, cara, como que eu vou chegar perto de Deus com esse passado sombrio e tenebroso? Porque a gente vive numa sociedade que pinta Deus como o pior justiceiro que existe. Julgado. Tudo vai ser Deus vai te condenar, Deus vai te condenar. Aí eu começava a pensar no meu passado, cara, Deus vai me botar ele vai me rasgar, filho, não quer nem olhar pra minha cara. E aí, olha que louco, no dia que eu li
Lucas, se eu não estiver enganado, Lucas 15, a partir do versículo 28, que é o filho pródigo, aquela parábola, cara, do filho pródigo transformou a minha vida. Por quê? Porque o filho pródigo, ele teve comportamentos igual eu tive. Ele pegou a herança dele, ele foi para outro país, ele foi para prostituição, gastou tudo com bobagem, mas quando ele voltou, o pai recebeu ele com anel, com festa, mandou matar o novilho mais gordo. Ou seja, ali eu entendi, cara, Deus ele não quer saber do que eu fiz para trás. Se eu me arrepender verdadeiramente e decidir voltar para casa, ele vai me receber e vai fazer uma festa. Cara, aquilo ali me libertou da culpa na hora. Então olha o papel da fé. Porque se eu não tivesse me dado a oportunidade de ler a Bíblia, talvez eu nunca teria entendido isso, porque a sociedade que a gente vive é uma sociedade julgadora. Exato. Rafa, o Mineiro, um jogador, conquistou diversas medalhas, diversos títulos. Mas se eu te perguntar hoje, os títulos que você conquistou sem as conquistas do lado humano, sentimental, psicológico, eles valeriam alguma coisa? Cara, o Rafael de hoje? Não, eu não trocaria. Porque era muito vazio, né? Claro, é um reconhecimento do seu trabalho, Sim. Mas era uma vida muito vazia. Hoje eu veria os meus títulos como consequência do meu trabalho. Naquela época eu via como uma forma de ser aceito, entende? Porque eu precisava provar para os outros quem eu era, eu precisava provar para os outros o meu valor. E hoje eu não preciso mais disso. Eu estive aqui com o Rafael Rodrigues, o Mineiro. Agradeço muito pela tua presença. Foi um papo muito enriquecedor. Nós fechamos aqui o nosso Quinta Cash, recebemos aqui o Rafael Rodrigues, o Mineiro. Foi um prazer enorme recebê-lo. Deus abençoe, te acompanhe. Deixa um recado aí para os nossos telespectadores. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar falando para vocês aqui. E sempre que eu participo de um podcast, as pessoas falam, deixa uma palavra final, o que você falaria para as pessoas? Eu sempre gosto de citar Romanos 12:2, que é o que mudou minha vida. Então não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque depois que eu renovei a minha mente, coisas extraordinárias começaram a acontecer. É isso aí. Até breve.